até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje para falar um pouco sobre recuperação de postagem, ou seja, entrar na cadeia produtiva do leite, certo? Então vamos trazer para vocês aqui, nessa primeira videoaula sobre recuperação de pastagem, iremos abordar alguns temas, né, que eu acho que é de fundamental importância para quem trabalha nessa cadeia, né? E os fatores que dão origem ao processo de degradação. Então, recuperação de pastagem, a gente está falando de pastagens que estão degradadas, né? Então, se a gente vai recuperar é algo que não está bem, né? E já vamos fazer diretamente uma pergunta, né? O que é degradação? Ou seja, o que é que você entende por degradação? Então, quando eu falo degradação, a gente está falando de algo que não está bem. Se você observar, a gente traz aqui já uma imagem para vocês, que está, né, a gente pode visualizar que é algo que não está bom. Imagine você criar seus animais no pasto nessa situação, que resultado você terá? Então, a degradação, né, ela sem dúvida gera grandes prejuízos econômicos e ambientais, né? Então, você primeiro econômico, como eu disse anteriormente, você criar os animais no pasto naquelas condições, você vai ter um prejuízo. E a outra ambiental, porque se a área está degradada, o ambiente está também sofrendo, né? Então, entender esse processo de degradação e saber como evitar, ou melhor, e reverter o problema, é essencial para aumentar a produtividade do campo, né? E diminuir o desmatamento. Então, a gente precisa estar atento a essa situação, né? Então, as pastagens, elas são o alicerce da pecuária, né? Então, se você não tem um bom pasto, você não vai ter um bom rebanho. Você pode até ter um rebanho bom, né? Eu digo geneticamente, mas esse rebanho não vai estar bem quando ele não se alimenta bem. Então a gente está bem, mas se a gente não se alimenta bem, a tendência é a gente não ficar bom. Então é essencial você ter um bom pasto, né? Independente de ser nativas ou cultivadas. Então, ficar atento a essa situação, né? Eles são a base alimentar tanto, né, para a pecuária de corte, quanto para de leite, né? Em vários países do mundo, e especialmente na América Central e na América do Sul. Então, são os países de grandes produtores de animais, né, de carne, de boi, né? E aí diferentes especialistas em pastagem, né, definem o termo degradação de pastagem como sendo um processo evolutivo de perda de vigor, né? Então, essa é uma definição. Produtividade e capacidade de recuperação natural. Então, essa perda de vigor, né, no pasto, isso diretamente é transferido para os animais, como eu disse, né, que é essencial, é o alicerce da atividade pecuária. Então, se eu tenho um pasto, né, de má qualidade, meu rebanho também não vai ter um bom desenvolvimento e, consequentemente, uma má qualidade. Mas os conceitos mais simples que os produtores adotam é que a degradação de pastagem nada mais é que a diminuição do potencial de fornecimento de forragem animal, né? Levando uma redução, como eu disse, se eu não tenho um fornecimento de forragem suficiente, consequentemente a redução da capacidade de lactação desse animal, pensando no leite, né, vai ser, como é que diz, crucial. Da mesma forma para a carne. Então, se eu não tenho uma boa forragem alimentar, o meu animal não vai se desenvolver, né, de forma ideal.
Então, nesse sentido, né, é preciso esclarecer o que é degradação. Então, a degradação, diferente da perda de produtividade, né, é diferente da perda de produtividade. Então, a perda de produtividade, né, é o processo natural, né, pois ao longo da exploração, né, a planta forrageira ela vai perdendo seu potencial de produção de massa. Isso é uma coisa, a perda de produtividade. Né? Mesmo quando submetida a manejos que prolongam o seu ciclo. Então, é algo que é natural, certo? Então, a gente tem a entrada aqui para vocês, um esquemazinho, e aí você vai ver as interações que ocorrem no ecossistema de pastagem, certo? Então, tá bem? Dá para visualizar isso, né? E aí no esquema, aí nós podemos ver que a interação entre esses fatores essa interação, né? Por exemplo, clima, solo, plantas, animais, né? Está ligado diretamente ao sistema de manejo, né? Esses fatores que a gente traz aí. Né? E a quantidade de animais dentro da área, né? Ou a lotação, isso vai dizer quanto a pastagem vai, né? E pode ser se regenerar, né? Recuperar ou renovar. Então, esse manejo, né? Ele é fundamental na recuperação da pastagem. Então, tem que ter esse olhar, né? Neste momento, quando se trata da recuperação. E quais os principais fatores, né, que dão origem ou intensificam o processo de degradação na pastagem? Né? Um dos, a gente já falou anteriormente. Né? Quando você vai falar de recuperação, você tem que pensar na quantidade de animais que você tem dentro de pasto. Então, o excesso de lotação, né, e manejo adequado da pastagem é um dos fatores, né, fundamentais nesse processo de degradação. E esse é o principal, né, causador da degradação da pastagem, né? O excesso de lotação. Veja, se eu digo que eu tenho que criar 5 animais em uma área, se eu coloco 10, né, então você vai ter pouca alimentação, certo? E vai compactar mais o solo. Então você termina degradando essa área. Né? A falta de ajuste na quantidade de animais por área, ela afeta diretamente a forragem, né, desse ambiente. Né? A outra situação é a falta de correção e adubação na formação. Então, a gente pensa que pelo fato dos animais estar pastando, pelo fato dos animais estar, né, deixando ali, jogando suas fezes ali, automaticamente está sendo adubado. Não é bem verdade. Então a gente precisa, como é que diz, quando em vez, como diz minha avó, está fazendo nesse processo de aração, de adubação, né? Reposição de nutrientes e até mesmo das forrageiras. Né? Então, se eu tenho uma forragem que não está dando bom resultado, eu vou ter que buscar outro que venha ajudar nesse sentido. Então, a falta de correção, né, e de adubação na formação, ela é também algo que leva ao problema de não ter um bom desenvolvimento da forragem. Né? E aí eu já estou dizendo quais são os principais fatores, né, que intensificam o processo de degradação. Repetindo, a falta desse processo que eu acabei de falar. Né? Então, a outra coisa é as espécies cultivadas inadequadas, né? Espécies inadequadas que muita gente cultiva. Como eu disse, se eu tenho uma forragem que ela não é adequada para o ambiente, ou seja, para aquele local, é claro que eu vou ter que buscar outra. Então, se eu insisto, né, com essa forragem ali, colocando animais, né, intensivamente, eu estou contribuindo, ou seja, acelerando o processo de degradação da minha pastagem.
Outra situação é o preparo do solo, né? E técnicas de semeadura impróprias. Então, além do saber qual é a semente que eu tenho, né, eu tenho que saber como é que eu vou fazer esse processo de semeadura, né? Então, o preparo do solo e técnicas de semeadura, elas impróprias, ela ajuda também nesse processo, né? E quando realizado de maneira errônea, né? Quando eu falo impróprias, né, às vezes inadequadas, né? E eu, além disso, faço ela de forma errada. Então, isso é outro fator que contribui para o processo de degradação, né? Pode ocasionar perda de nutrientes, né? Compactação do solo, redução de matéria seca, dificuldades de recuperação natural. E aí a ausência dessas práticas, né, a falta dessas práticas conservacionistas do solo também ajuda nesse processo, ou seja, contribui, né? Então, é algo que intensifica o processo de degradação, né? A falta de práticas conservacionistas. Então, eu tenho lá minha pastagem e, né, basta, né? Eu boto lá meus animais e deixo lá comendo o tempo todo e não faço, não utilizo de práticas, né, conservacionistas para manter a minha pastagem boa, certo? E aí, com isso, eu estou intensificando o processo de degradação. E o que são práticas conservacionistas, né? Então, repetindo, a falta de ausência de práticas conservacionistas no solo, né, intensifica o processo de degradação, né? Então, as pastagens são um dos principais tipos de vegetação que possui a capacidade de manter a cobertura do solo, né? Então, ela por si só, ela ajuda na conservação. Agora, a gente precisa também das condições propícias para que essa vegetação contribua para isso, né? Então, repetindo, a falta dessas práticas ocasiona erosão do solo, além da má formação, né, de uma pastagem de qualidade, pensando também em um rebanho, né, de boa qualidade. Uso de sementes de má qualidade e origem desconhecida, então não vou pegar qualquer semente só porque alguém diz que tem um pasto bom, não sei o quê, mas a origem dessa semente, ela não pode não ser boa, né? Então, introduzir sementes sem procedência também, nesse caso, ocasionam diretamente no rendimento da matéria seca, né? Ganho de peso dos animais, vida útil da pastagem, já que vinha a sofrer com os fatores climáticos, então tudo isso influencia, né, na recuperação, né? Além de algumas não serem adaptadas ao nosso clima. Eu disse lá no início, né, uso inadequado de forrageiras para a área. Então, se o clima não é propício, claro que eu vou ter que pensar em utilizar uma semente, né, uma de procedência boa primeiro, e depois que seja adaptável à região na qual a gente está produzindo, né? Sem esquecer, né, que ocorrências com o surgimento de plantas invasoras, pragas, doenças, compactação do solo, erosão e tantas outras que a gente sabe, muitas vezes são apontadas como causadoras da degradação, né? Mas, na realidade, são efeitos que surgem em decorrência de fatores que a gente acabou de falar na estante, né? Então, quais são os fatores que dão origem e intensificam o processo de degradação, né? O excesso de locação e manejo inadequado da pastagem, esse é um dos principais, né? A falta de correção e adubação na formação da pastagem é outra situação. E aí, quando eu falo de formação, eu estou falando de cultivar, então a espécie de cultivar inadequada, né? O preparo do solo e técnicas de semeadura impróprias é outra
outro fator. Ausência ou falta de práticas conservacionistas, como eu disse, né, impacta diretamente na degradação do solo e da pastagem, consequentemente. E o uso de sementes de má qualidade e origem desconhecida, como eu estava falando. Né? Dessa forma, eu encerro por aqui. Então, essa foi a nossa primeira videoaula sobre recuperação do solo, digamos assim, uma introdução. E espero que vocês tenham gostado. E posteriormente a gente vai vir com outras, já que você vai dar continuidade, né, na próxima videoaula, falando de outros assuntos relacionados a essa questão do manejo de pastagem. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.